Você com certeza viu o discurso fascista do lugar-tenente do Bolsonaro para a área da cultura, o Roberto Alvim, feito na semana passada quando ele apresentava o Prêmio Nacional das Artes, uma espécie de concurso do governo federal para a área da cultura em todo o Brasil, projeto esse que já tem uma carga marcadamente fascista. Mas o escândalo se criou e o secretário acabou caindo porque ele usou o trecho de um discurso do propagandista do Adolf Hitler, o Joseph Goebbels, feito em 1939. Em 1939, quando o Goebbels foi defender um programa para a Alemanha nazista, um programa de cultura para a Alemanha nazista, ele fez um discurso e o secretário brasileiro, na semana passada, o Roberto Alvim, usou parte desse discurso para defender e para apresentar um projeto de cultura para o Brasil na próxima década. No primeiro dia, o Bolsonaro, que tinha elogiado esse secretário reiteradas vezes nas últimas semanas, resistiu, mas por pressão da direita brasileira, por pressão de setores da direita brasileira, que não são fascistas, que não são nazistas, o Bolsonaro acabou demitindo o secretário nazista da Cultura, embora todo o projeto e toda a assessoria, todo o conjunto permaneceu lá, né? Mas o secretário, propriamente esse que usou o discurso do Goebbels, acabou demitindo. Você deve ter visto também, na semana anterior, o outro lugar-tenente do Bolsonaro, neste caso na área da comunicação, na Secretaria de Comunicação, a SECOM, que tem uma empresa que recebe uma parte, uma comissão, né? Uma parte do dinheiro que o governo federal gasta com publicidade. Ou seja, um secretário do governo, um cargo comissionado do governo, primeiro escalão, seria o ministro da comunicação, se tivesse ainda esse ministério. Ele tem uma empresa e essa empresa fica com a parte do dinheiro que o governo gasta com a publicidade do governo para alguns veículos de comunicação, diversos veículos de comunicação, marcadamente TV Bandeirante e TV Record. Então, a gente vê que continuamos, né, em 2020 já entramos, né, somando, né, mais escândalos e mais situações bizarras, né, por parte de integrantes do governo Bolsonaro. Nós vamos pegar o caso do nazista, até porque esse episódio criou todo um alvoroço na extrema-direita. Se a direita tradicional, a direita perfumada, pediu a cabeça do secretário nazista, o fato é que a extrema-direita ficou raivosa com isso, mas não pode dizer, evidentemente, de forma clara que defende o nazismo, então começa a achar uma forma de atacar aquilo que acha que são os responsáveis pela queda do secretário nazista do governo, né? Então, não pode ter, então como é que pode ter socialismo? Como é que no passado nós tínhamos ministros, ministras, socialistas, comunistas, e agora o cara caiu porque defendeu ideias nazistas? Ou seja, eles não percebem que com isso eles estão, embora neguem, né, da boca para fora, eles estão mostrando a sua insatisfação, a sua mágoa, né, por terem tido o seu secretário nazista demitido, o seu ministro nazista demitido justamente por se manifestar, se apresentar, né, publicamente como nazista. Então essa contradição da direita, a direita não consegue fugir, nem percebe que a partir do momento que eles vão atacar os socialistas e os comunistas, eles estão, de certa forma, manifestando uma mágoa, né, por não poderem ter um ministro declarado e abertamente nazi-fascista. Alguns desses articulistas, e nós não estamos falando só do baixo clero, só da ralé, não, nós estamos falando de formadores de opinião aí, que são bastante reconhecidos, né, inclusive nos meios de comunicação de massa, voltam a defender essa ideia de que tem que criminalizar o comunismo e o socialismo, já que o nazismo também é considerado crime, e porque são iguais, né? Porque o nazifascismo é um fenômeno de esquerda, ou derivado da esquerda, ou que pegou uma parte do conteúdo da esquerda, ou seja, o nazifascismo seria uma outra tendência, né, do socialismo e do comunismo, né? Isso naturalmente é uma falsificação da história. Não só uma falsificação da história, é uma falsificação econômica, uma falsificação social, uma falsificação sociológica, uma falsificação da verdade, é uma mentira.
porque, na verdade, é o contrário, né? O nazifascismo nasceu como uma reação violenta ao socialismo. E esse é que é o fato, né? São antagônicos, não se combinam, não têm possibilidade de viverem no mesmo espaço social, porque as propostas são antagônicas, uma não combina com a outra, uma é oposta de forma radical à outra. E repetindo, o nazifascismo nasceu como uma reação violenta da extrema-direita europeia contra o avanço do socialismo no leste europeu. Depois de tentarem destruir, esmagar o Estado soviético nos primeiros anos da Revolução Russa, e tentaram, né, essa é uma parte da história que se fala muito pouco, né, que 19 potências estrangeiras invadiram a União Soviética entre os anos de 1919 e 1921 para esmagar a experiência socialista que estava nascendo lá. E foram derrotados. Desses, inclusive, os Estados Unidos mandou mais de 10 mil soldados para a União Soviética para ajudar, né, a tentar destruir o socialismo que estava sendo construído lá. E foram derrotados pelo Exército Vermelho. Então isso precisa ser claro. Então, voltando para casa, derrotados, a extrema-direita europeia se preocupou muito e apresentou, né, a fórmula de se defender contra o crescimento do socialismo foi justamente aceitando, né, ou abraçando a manifestação, a filosofia nazifascista. Inclusive os capitalistas da Europa, a burguesia europeia, a direita europeia, né, com exceção dos judeus, que foram perseguidos também, né, especificamente na Alemanha, né, porque em outros lugares, inclusive em outros países, eram bem aceitos, né? Mas a direita, a classe dominante, a burguesia, né, em alguns países ou em vários países da Europa, abriram espaço para o crescimento do nazifascismo justamente para combater o socialismo, que eles tinham medo que se espalhasse para o conjunto da Europa. Necessário se faz também fazer uma caracterização do socialismo. O socialismo que se caracteriza pela socialização dos meios de produção, para que todas as pessoas, sem exceção, independente de raça, independente de cultura, independente de filosofia, independente de religião, todas as pessoas possam ter acesso igual aos produtos e às riquezas que a sociedade e ao bem-estar que a sociedade possa proporcionar, que o trabalho humano possa proporcionar. E para fazer isso é necessário socializar os meios de produção, porque a concentração da riqueza, a concentração dos meios de produção na mão de um grupo cada vez menor de pessoas inviabiliza a igualdade substancial, inviabiliza a possibilidade de ter uma sociedade igualitária, substancialmente igual, que as pessoas possam ter efetivamente, não só na lei, mas na prática, do ponto de vista econômico e social, possam ter acesso, né, ao bem-estar e às riquezas que o trabalho humano pode produzir. Então, o socialismo se caracteriza por estes valores e, portanto, por nenhuma discriminação de ordem racial, de ordem filosófica, de ordem religiosa, de ordem cultural. É para que todos os seres humanos possam viver de forma igualitária. E isso caracteriza o socialismo enquanto teoria, enquanto concepção, enquanto projeto político também. Já o que caracteriza o nazifascismo é ou a segregação racial, no caso do nazismo, tinha o componente racial contra judeus e contra todos os outros, né? Não era só contra os judeus, contra os ciganos, contra os negros, contra os índios, todos os outros povos do mundo eram considerados inferiores e a raça alemã seria a raça superior, né? A raça germânica. Essa é a ideia eugênica do nazismo, na sociedade humana de 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje, né? Então, nenhuma proposta fascista poderá ser para a maioria, porque não caberia no seu projeto desse imenso conjunto de pessoas. Já a proposta socialista de socialização dos meios de produção, de que todas as riquezas sejam destinadas ao conjunto, ao bem-estar do conjunto das pessoas, indiferente de raça, de religião, de filosofia, de cultura, de origem territorial, inclusive, de qual país isso seja, né? Por isso que o socialismo é uma proposta internacional, né? E
uma das concepções do socialista é o internacionalismo proletário, ou seja, os proletários somos iguais em todas as partes do mundo, porque quer construir uma sociedade de igualdade para todos os seres humanos. Preservado, evidentemente, as concepções, os sentimentos de ordem territorial, de ordem do espaço físico, a afeição e a identidade que as pessoas tenham com a sua cidade, com a sua região, com o seu país, mas construir uma sociedade substancialmente igual, com direitos iguais em todo o mundo. Então, como a gente vê, a diferença entre a concepção socialista e a concepção nazifascista, ela é antagônica, não tem como combinar as duas coisas, né? Que o nazifascismo usou expressões, falsificou expressões no discurso, pegou parte de termos, para ludibriar, inclusive, boa parte da classe trabalhadora alemã, italiana e de outros países. Isso é um fato que mostra, mais uma vez, a forma fake, a forma falsificante do fascismo de dominar, que é enganar a maioria das pessoas com a sua proposta, que é de um grupo restrito, de um grupo pequeno. E, portanto, são diferentes. O socialismo é o contrário, a ideia de que todas as riquezas dos meios de produção sejam colocadas à disposição da maioria da população ou de todas as pessoas. Outra ideia que precisa ser combatida é que os socialistas, os comunistas, são violentos, eles querem eliminar as pessoas. Isso não é verdade, isso é uma fantasia criada, inclusive, pelo nazifascismo para caracterizar a esquerda e caracterizar o socialismo como violento. Na verdade, violento é o contrário, violento é o nazifascismo, O socialismo, a depender da proposta do socialismo, não haveria violência. A violência ocorre justamente porque os defensores do socialismo se defendem contra a violência do Estado burguês e contra a violência da reação burguesa ao progresso e à socialização dos meios de produção. É preciso isso ficar bem claro, que não tem no programa dos socialistas a ideia de extirpar, um termo que foi usado pelo presidente Bolsonaro uma semana de ser eleito. Isso é um elemento importante, uma semana antes da eleição, o candidato Jair Bolsonaro, antes do segundo turno, uma semana antes, fez um discurso falando em extirpar, em eliminar os diferentes, eliminar os socialistas, eliminar os que eram contrários à sua concepção, e ele foi eleito, mesmo tendo feito esse discurso. Então a violência vem daí, não vem por parte da esquerda, que quer socializar os meios de produção e ampliar o direito e o acesso aos bens de consumo e ao bem-estar social para o conjunto da população. A concepção socialista, marxista, comunista, a concepção efetivamente de esquerda, é a concepção de que é necessário superar a sociedade capitalista para que a humanidade possa, inclusive, prosperar. O capitalismo, analisando objetivamente, inclusive, a sociedade capitalista leva à destruição das possibilidades, das condições de vida da humanidade na Terra. Seja por esgotamento e crise econômica e a difusão da barbárie de forma descontrolada e cada vez maior, seja por crise ambiental, pelo esgotamento das condições ambientais da sociedade, o capitalismo não apresenta, não tem uma solução para o progresso, para o futuro da humanidade. Então, se vê a necessidade, os comunistas, os socialistas vimos, a necessidade de superar a sociedade capitalista justamente para usar a tecnologia existente e os meios de produção existentes e os valores e os recursos naturais existentes de forma racional e equilibrada para que a humanidade possa ter um futuro e possa ter um futuro largo pela frente, justamente pela compreensão de que o capitalismo, na sua fase imperialista, ele está destruindo o planeta, seja pelas crises econômicas, seja pelo esgotamento climático, seja pelas guerras, cada vez mais ameaçadoras e mais destrutivas.
Então, nós socialistas defendemos isso, a necessidade de socializar os meios de produção para que o conjunto das riquezas sociais, dos meios de produção, através do trabalho, da organização do trabalho humano, seja colocado para o bem-estar de todas as pessoas do universo. A violência ocorre justamente porque o Estado capitalista e as forças de direita, extrema-direita da sociedade capitalista, se contrapõem de forma violenta a essa proposta, que é uma proposta humanitária, humanizadora, né? A proposta dos socialistas e dos comunistas, as propostas que nós defendemos, né? Então, esse confronto de ideias e de projeto político é que gera violência. E a violência é da direita, a violência é de quem defende a sociedade capitalista primeiro. A violência vem justamente de quem está assentado no poder para defender a sociedade tal qual ela está constituída. Mas a sociedade tal qual está constituída, na nossa compreensão de comunistas, ela vai à barbárie, ela vai à bancarrota, ela se extingue, ela se elimina, ela não consegue dar perenidade para a vida humana na Terra. Então, essas diferenças básicas, né, entre elementares, né, básicas, imensas, né, e comensuráveis entre a proposta socialista comunista e a proposta, a filosofia e a prática segregacionista e violenta do nazifascismo, da extrema-direita em geral. Era esse o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, favor difundir para os seus contatos, né, clicar também no sinal de positivo para que a gente possa ter mais alcance, se inscrever, né, clicar sobre a palavra inscrever-se aí na sua telinha para acompanhar este nosso trabalho e esses nossos debates aqui nos meios que a gente está dispondo.